Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2020. São 20 horas e 20 minutos na Alemanha. A Mulher de Vermelho da Matrix e algumas mensagens do filme, primeira parte. Matrix, uma mulher de vermelho é uma distração do sistema. Morpheus conversando com o Neo. Matrix é um sistema, Neo. Não reparem aqui as legendas que não estavam corretas. Este canal foi que disponibilizou este filme. E Morfeu disse: esse sistema é nosso inimigo. Sim, completamente inimigo, a que dizer a verdade. E quando você está lá dentro, o que vê é executivos, professores, advogados, carpinteiros. Nota da IETT. Essas profissões citadas têm um simbolismo e seus significados para eles, mas eu não vou fazer esse tipo de análise, ok? E Morpheus continuou. Estão dentro da Matrix as mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Nota da IETT. O que as pessoas têm que o sistema quer, que já expliquei tanto pelos meus vídeos, suas mentes. E ele também quer o físico delas, o que consegue facilmente após invadir ou ser convidado, em alguns casos, a invadir e tomar posse. Tantas e tantas vezes tenho repetido isso a vocês. Ele é um ladrão de mentes. Pegando vossas mentes, consequentemente tem vossos físicos e depois vocês estarão aprisionados nele, achando que estão livres. E vão continuar dentro dele, aprisionados, e se procurarem saídas e respostas dentro dele, vão continuar aprisionados nele mesmo. Toda a verdade nossa, a saída e respostas que precisamos, está tudo dentro de nós mesmos. E Morpheus continuou. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam fazendo parte do sistema, né? Enquanto ele não conseguir salvá-las, retirar, elas estão ali fazendo parte do sistema. Nota da IETT. Sim, até que possamos libertar todos do transe hipnótico de toda a manipulação do sistema que usou crenças com suas atrações, ofertas, prazeres, desejos, apetites, etc., todos estão ainda dentro do sistema enganados, adormecidos e escravizados, sustentando, promovendo, defendendo e morrendo por ele. E ele, com suas coisas, tecnologia, livros, filmes, teatro, música, arte, história, historinhas, distração, prazeres, religiões, ciência, educação, etc, etc, etc. E toda a gente dele usaram para invadir nosso mental a palavra, que for inventada para invadir nosso mental, e números também. E usaram e usam imagens e sons para consolidar essa invasão. Sobre isso, já repeti também muitas vezes nos meus vídeos. Se você se dedicar, ou se vocês se dedicarem a ouvir meus vídeos, mesmo sendo eles toscos, se sua mente quer mesmo se libertar, porque ninguém acorda ninguém, só se pode ajudar a acordar, ela vai pegar muitos cliques e atalhos mentais para se beneficiar e usar a favor dela. O importante da minha mensagem é o conteúdo. Não se apeguem aos vídeos toscos, tá bom? Aos defeitos, à má qualidade ou qualquer coisa assim, dessa maneira. E Morpheus continuou. E isso as torna nossas medidas. Nessa altura do filme, eu não entendi essa parte da narração. Estava meio confuso. Mas creio que ele quis dizer que elas se tornaram naquilo que eles queriam salvar, recuperar, resgatar, etc. Isso seria quase o mesmo que eu faço, sem a ajuda da equipe do Morpheus, há anos, solitariamente e gratuitamente, com muito carinho pela minha mensagem e por nossa humanidade. As pessoas se tornaram para mim importantes por causa de suas mentes aprisionadas, e eu tenho tentado ajudá-las a elas ajudarem a elas mesmas e despertarem para terem uma chance de saírem daqui. Uma chance que não vai durar muito tempo, logo, não sei quanto tempo, pode ser anos e anos,
e depois vai tornar a fechar essa chance e colocar todos para dormir mais profundamente. Por isso tento sem desistir e espero que outros se unam a mim sem interesse nenhum outro, que não seja o de ajudar nossa gente, nossa espécie e nossa humanidade, o resto que ainda resta dela. Meu tempo está quase chegando ao fim. Minha percepção de tempo tem diminuído velozmente. Não estarei aqui por anos sem fim, certo? Então, se perceberem que começarei a exigir que despertem com mais seriedade e responsabilidade, com carinho, claro, ou estou a ser mais dura nas minhas informações, não gerem pensamentos conflitantes. É devido ao tempo que está me sendo tirado. Também sobre o tempo e essa percepção que tenho de tempo curto demais, vocês encontram nos meus vídeos. Um vídeo vai respondendo ao outro, por isso é importante que vocês os ouçam para escutarem e não apenas ouvi-los. Estão irremediavelmente dependentes do sistema. Que irão lutar para protegê-lo. E Morpheus disse, mas você deve entender que a maioria dessas pessoas não está pronta para sair deste lugar. Muitas estão tão habituadas, estão irremediavelmente dependentes do sistema que irão lutar para protegê-lo. Nota da Yetzi. Sim, se estão assim é porque foram colocados e todos os dias são alimentados com as mesmas crenças, comportando-se e sentindo-se conforme as influências que essas crenças dão, elas vão perceber a realidade conforme essas crenças que elas vão tendo, entenderam? Ou o sistema, suas coisas, sua gente, vão trazendo outras dessas crenças para que as pessoas que formam a massa não se desvencilhem do sistema, que se mantenham adormecidas, pois tudo que ele oferece causa dependência e vícios. Isso aprisiona e adormece a mente real, ficando aqui apenas a mente manipulada, a falsa, aquela criada através das falsas percepções que o sistema foi dando aos que aqui estão ou estiveram. Vejam vídeos que já expliquei sobre as crenças, sobre as ofertas, ciladas e tanto mais desse tema. É muito importante para quem quer mesmo despertar, acordar obtendo um despertar real e não falso despertar que o sistema preparou e mantém todos os dias. Você precisa entender que a maior parte das pessoas não está pronta para acordar, diz aqui na foto. E muitos estão tão inertes, tão dependentes do sistema que vão lutar para protegê-lo. Verdade. Porém, quando ele diz que muitas não vão acordar, em parte é real. Mas dizer que algumas pessoas não estão prontas para sair daqui parece que é porque elas simplesmente não querem. Essa frase pode ser interpretada também assim. Aí fica tudo muito simples. E eles, ao dizerem isso, estão passando também uma sugestão. Estão sugestionando aqueles que não se importam muito em acordar os outros ou podem sugestionar aos que estão tentando acordar de verdade e diante dessa sugestão se conformam e desistem. Pode ser tomado como uma sugestão para desistirem, não insistirem nessa tentativa. Entende o que eu quero dizer? Também há pessoas que não sabem fazer essa ajuda para despertar outras. Elas desejam, mas não sabem como, ou tentam de forma errada, inocentemente. Não queriam fazer errado, mas estão fazendo. Elas erram tentando convencer, forçando, fazendo ter medo, exigindo que despertem de hoje para amanhã, frustrando os adormecidos quando não sabem responder a eles devidamente. Elas acabam usando algo do sistema mesmo, ou seja, ela pega uma crença do sistema, né, conecta com o que ela quer explicar e mostra para a pessoa que aquela crença que ela tem é falsa, mas essa outra que ela está passando funciona. Então, ela está promovendo alguma coisa ou alguém do sistema, sem querer, para fazer o outro perceber. Então, não dá certo.
Não pode pegar as coisas do sistema para fazer as pessoas acordarem. Não tem como, você não acorda desse jeito. Também elas acabam promovendo o sistema e adormecendo as pessoas quando citam frases dos personagens e não explicar. Eu cito, mas eu explico. Eu já postei frases de personagens do sistema no meu Facebook e também nos vídeos e falei o quê? São frases falsas, não foram eles que criaram, são computadores. Essa gente não faz nada disso, não sabe nada disso, não tem essa inteligência toda que eles falam, certo? Elas não são nem mesmo as pessoas que eles dizem. Então, quando as pessoas usam essas citações para mostrar o poder, a inteligência, a sabedoria dessas pessoas, elas estão dando a eles poderes, inteligência e outros atributos, e, portanto, as pessoas da massa vão admirá-los, vão copiá-los, vão imitá-los, vão obedecê-los, vão devotar atenção, carinho, confiança, qualquer coisa. Você está manipulando outros de nós para continuarem adormecidos. Quando elas falam do que artistas e outros personagens que parecem bonzinhos falaram, fizeram e tal. Então elas começam a contar o que eles fazem ou fizeram lá no passado, do talento ou dos talentos que elas têm, das capacidades de suas ações, boas ou ruins, aquelas a nosso favor ou não, a importância deles para tal história da humanidade, todas as manipulações possíveis que a massa aprende, que a massa aceitou e ficou assim. E tem muito mais coisas que elas fazem, gente. Não é só isso, eu só estou citando algumas que acontecem, porque as pessoas estão programadas, elas estão acordando de algumas coisas, despertando, já pensa que já despertaram de tudo. Não tem como sair daqui apegada a alguma coisa do sistema. Ah, mas é que isso aqui eu gosto, isso aqui eu aprecio, isso aqui me faz bem, é do sistema me fazer. Então, você não está liberto, você não está desperto, não engane a você mesmo. Mas há pessoas que fazem errado, mas têm boas intenções. Então, elas podem acordar os demais se aprenderem a fazer isso. Se não conseguem, se não dá certo quando tentam, e elas ficam irritadas, cansadas e cheias de tudo bem rapidamente e não têm mais paciência, é porque elas mesmas ainda estão presas em muitas crenças e estão usando caminhos e métodos do sistema, muitas vezes sem perceber, como eu expliquei acima. Mas elas também acabam sendo influenciadas por essas outras falsas pessoas adormecidas que ficam repetindo as mesmas coisas aí, tipo filme, que não sairão daqui. Então, essas pessoas que estão tentando e desistem, elas não conseguiram e não conseguem porque elas mesmas estão ainda cheias de crenças ou resquícios de muitas ou de algumas delas. Mas as pessoas que têm boas intenções e sentem uma força dentro delas, que não estão conseguindo, mas continuam com aquela força, né? Tentando ajudar para outras de nós acordarem, despertarem, né? Tudo que elas precisam é aprender a fazer isso, porque elas têm essa força real dentro delas, esse desejo real, sabe? A intenção real de ajudar mesmo. Se você despertou para algumas coisas do sistema, mas ainda acredita em alguma outra que você acha melhor, mais certa, que tenha verdade, você está substituindo uma crença pela outra e não percebe. Então você não vai conseguir ajudar outros a despertarem de verdade. Talvez em parte. Assim como você está, sabe? Esse jeito que você está, vai ser a parte que você vai ajudar ela. Que você despertou para política, vamos supor. Que você já sabe que todos os políticos você não deve confiar. Então, a outra ainda confia, tem um partido querido, como o pessoal diz, tem político de estimação, né? Então, você vai liberar essa pessoa dessa parte ali, porque você, até aí, você já despertou. E essas outras que você já se libertou, você consegue usá-las para orientar as pessoas. Também quando falam dessa maneira no filme, sabe? Do jeito que eles colocam, parece que todos que vivem aqui, adormecidos, ou os que nos parecem despertos, pessoas deles, se passando por pessoas da massa, vai parecer que são todas pessoas da massa, gente da gente. Não são. Boa parte dessa gente, entre a gente, não são pessoas nossas. Assim,
uma parte vai nos parecer que não acordou, pois essa parte está muito grande porque tem gente deles se fingindo de adormecidos, presos a tudo do sistema, para nos mostrar que é assim, para mostrar aos adormecidos como continuarem adormecidos, para desestimular os que estão tentando acordar outros. Há ainda os falsos despertos, aqueles que parecem estar despertando os adormecidos para o falso despertar, para entrarem na modinha ou movimento desse falso despertar. Eles sempre fazem isso com tudo, para nos fazer agir, pensar e desejar, vão nos desviando, né? Vão nos orientando, nos direcionando, porque não fariam para mostrar que uns dormem. Né? Eles se fazem de desperto e mostram que outras pessoas estão dormindo. Aí vemos pessoas pela internet fazendo coisas que os despertos não suportam mais. E não são poucos, e fica nos parecendo que há mais deles do que de nossa gente. E eles encenam também entre nós, não se esqueçam, eles estão também nos cenários que estamos, que pisamos, não apenas pelos cenários de Hollywood. Eles encenam sendo falsos adormecidos também. Eles ensinam que são despertos, que são adormecidos, meio adormecidos, tudo, gente, tudo mesmo. Sabemos que há pessoas que não acordarão para todas as manipulações, outras para algumas somente. Outras estão profundamente enraizadas nas manipulações das crenças gerais. Vocês não sabem do que falo quando digo crenças gerais? Confiram, por favor, vídeos antigos. Há outras pessoas entre nós se fazendo de adormecidos para estimular os nossos já adormecidos a se sentirem à vontade com tudo que gostam, aceitam, acreditam, desejam. Essas pessoas, elas são como esses realçadores de sabor, que quando você coloca na comida fica mais gostoso, certo? Então, quando eles ficam estimulando a mente das pessoas, elas estão como se fosse realçando a tal verdade, a tal felicidade, o tal prazer, tudo que elas foram buscando ali naquelas crenças que elas já vivem, que elas aceitaram vivenciar. Então, esses realçadores de sabor, eles fazem os adormecidos sentirem-se muito bem e continuarem a ter seus prazeres. Às vezes, passam a sentir mais profundamente o mundo aqui como uma coisa boa e certa, que é eles que têm a verdade, que são eles que estão no grupo que tem a verdade, ou que conhecem as pessoas que têm a verdade, os livros que têm a verdade, assim vai. Há também humanos que eles fizeram a gente deixar para trás. Fizeram a gente ver pessoas ficarem para trás, ainda gostar disso. Alguns pensam até em ter certas vantagens com isso, porque se você precisar de um empregado, você vai pagar mais barato, porque aquela pessoa não estudou, ela não tem condições para dizer não a você. Ela está passando necessidades. Então, essas pessoas foi propositadamente deixada para trás e ensinado para a gente que é assim que tem que ser. Ou também porque fizeram alguns crer que faz parte de um plano divino, que alguns não tenham as mesmas chances, felicidade, alegria, saúde, condições financeiras, educacional, etc. Há pessoas que têm de tudo, tiveram a maior sorte na vida, têm de tudo, tudo, e não querem perder tempo sobre esse sistema, enquanto estiverem bem, ganhando pelo que estudaram, sustentando suas famílias, seus prazeres, apetites e distrações. Então, tudo está bem. Até se um dia o sistema bater na porta deles. Enfim, há muita coisa entre a gente e eu penso que quem for humano de verdade, sabe, humano real, com seus sentimentos ainda humanos, vai acordar sim. Mesmo esses que estão aí na zona de conforto deles, porque têm diplomas, estudaram tantos anos e conseguiram as coisas que eles quiseram, eles querem saber. Também eles nem têm tempo para isso, certo? Esses também, se os outros forem despertando, vai chegar uma hora que a força mental da gente é tão poderosa que a mente deles vai ser beneficiada também através da nossa mente já desperta. Então,
Quando vocês virem algumas pessoas da massa, ou que pelo menos dizem ser da massa, que aparentam ser da massa, dando entrevistas, aparecendo como youtubers, donos de blogs, páginas, nas ruas, nas revistas, né? Em jornais, em TV, em certos locais ou prédios do sistema, até em prédios, em posições altas de banco, em outros lugares e tal, em certas profissões, outras que parecem estar se importando com algo ou tudo do sistema, né? Dando importância para pessoas, coisas, histórias e muito mais do nosso sádico, elas estão promovendo tudo dele, de alguma forma estão. Portanto, fiquem atentos. Elas podem ser sim gente dele disfarçadas, atuando entre a gente para nos dividir, confundir e manter-nos no estado de dormência infinita. O ser humano real, ele só não vai acordar se a mente dele foi tomada a ponto de não conseguir mais tomar o comando de volta. Por uma doença, traumas que não permite, ou o sistema já colocou ele com alguma debilidade cognitiva, com algum problema físico, com uma impossibilidade dele alcançar certas informações e ele ficar aprisionado em informações que não libera de jeito nenhum. Mas e os que se foram daqui antes de tudo isso acontecer, tudo isso que estamos vivendo? Por que eles não tiveram essa chance nossa? Eu não estou falando de um passado muito remoto. Estou falando de anos atrás, quando parentes, amigos e conhecidos se foram e eles não tiveram a chance que todos, desse momento atual que estamos vivendo, estão tendo. O que é isso? Por que nós estamos tendo essa chance? Vocês já pensaram sobre isso? Nós temos que matutar sobre isso, viu? Seriamente, nós temos que matutar. Isso é importante. Temos que descobrir por que os outros lá para trás foram. Por que eles não tiveram essa chance? Ou eles tiveram e a gente não soube? Mas como? Como que eles puderam ter e a gente não saber? Nós temos que matutar muito ainda. Bom, e eu não estou me referindo aos que viveram em 1700 ou 1900, mas sim nossos parentes que se foram alguns anos antes de começar a liberar mais informações que está destruindo, de alguma forma, né, algumas mentiras do sistema. Mas está acontecendo isso porque ele quer, não se enganem, ele está querendo isso. Olhem para aqueles que estiveram nesse mundo e se foram sem saber nada disso. O que significa isso, gente? Por que se foram e não passaram por essa fase nossa? Eles não e a gente sim. Estranho, não é? Por que estamos podendo saber o que eles não puderam? Por que estamos podendo ver o que eles não puderam? Bom, intuição, sensação de algo errado, creio que todos os humanos que viveram neste mundo, mesmo os que viveram lá atrás, bem antes de todos nós aqui, eles todos tiveram certeza absoluta, garantido, eles todos tiveram. Só não souberam administrar os sentimentos, os pensamentos, não souberam o que fazer com a onda de percepções novas que queriam lhes aflorar no mental. Sabe, todas essas coisas, eu tenho certeza que lá atrás existiram nossas pessoas também assim. Talvez alguns acordaram, mas todos os outros à volta deles dormiam. Eles não tiveram acesso a nada do sistema que desse apoio às suas intuições ou desconfianças e elas foram embora silenciosas, com a certeza de que esse mundo era uma farsa, mas nunca puderam questionar com outros, porque todos dormiam, pareciam que estavam adormecidos. Eles não podiam, iam ser atacados e mal entendidos. Vocês entendem agora o privilégio que vocês têm, que vocês estão tendo? Para alguns talvez não seja privilégio, porque eles não querem acordar dessa maneira, eles têm medo de perder alguma coisa. E esse medo de perder alguma coisa mantém muitas pessoas presas. Aqui também não tinha lembrado deles. Despertar. Muitos que estão tentando acordar outros desistem, porque alguns não vão acordar mesmo. Mas não é pela livre e espontânea vontade delas que não acordaram, e nem foi de livre e espontânea vontade que elas adormeceram. Matrix tem muitas mensagens do nosso sistema, de sua gente, tudo dele, né? Para nos fazer dormir também, se não soubermos interpretar.
Tente interpretar como o humano manipulado faria e depois reverter, né, para o humano desperto, como os humanos despertos fariam, e depois selar isso usando a mente livre. Ou seja, faça com seus olhos mentais e usando o filtro mental, é maravilhoso o filtro mental. Ativem o filtro mental de vocês. Matrix não tem somente as mensagens que podem ajudar a acordar. É típico do sistema, enquanto coloca pistas e caminhos para a saída para um acordar, na verdade, um acordar incompleto, ele espalha bananas e pregos, ilusões, atrações, ciladas e desvios por este mesmo caminho. Ele te dá uma dica e, ao mesmo tempo, ele te coloca pessoas ali falando coisas para te confundir e você nunca saber o que é o certo e o que é o errado. Não tome Matrix como seguro em tudo. Perceba que há mensagens falsas, negativas, manipuladoras e tanto mais que denota bem o deboche deles, oferecendo uma linda maçã enquanto você está com fome, mas a mesma está carregada de sonífero, sedativo para te manter por aqui. Analise, observe tudo com seus olhos mentais. Leia o que outros deles falam pela internet sobre o filme. Sempre que eles fazem um filme, eles colocam um monte de gente, sabe, os críticos de arte, um monte de pessoas, de canais, né, entendidos na mensagem e explicam detalhes que você nem tinha pego, nem tinha percebido, certo? Então, ele espalhou esse monte de gente explicando a Matrix. Mas analise e observe você mesma, com seus olhos mentais. Perceba onde estão os truques deles. Nós vamos continuar esse assunto, eu não terminei. Vamos falar da Dama de Vermelho, sendo a distração. Até a próxima parte. Obrigada pela atenção. Yeti Diva Hai.